Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Denilson Queiroz aqui juntamente com vocês. Já quero agradecer a você que já está nos acompanhando até a 13ª aula, lição de número 13, com o tema Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus, Lucas 24. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui, o irmão Rocha, a irmã Raimunda, que Deus abençoe poderosamente, que eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para cada um, tá certo? Você que nos acompanha, se inscreve no canal, deixe seu like, participe juntamente conosco. Talvez uma inscrição não faça diferença para você, mas para mim vai fazer toda a diferença, tá bom? Então vamos lá iniciar a lição de número 13. Como eu falei, o tema nós somos testemunhas da ressurreição. Leitura para estudo, Lucas 24, do 29 ao 53. Essa é a revista que nós tomamos por base para o nosso estudo. Textual de verdade prática. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24, 48 e 49. Verdade prática. Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheios do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas, ou seja, nós agora iremos testemunhar a morte e a ressurreição de Cristo por cada um de nós. Nossa introdução: se o ministério de Cristo terminasse na cruz, morreríamos com ele, as promessas, as profecias e a esperança de salvação para a humanidade, ou seja, não é só o fato da morte, mas também a ressurreição do Senhor Jesus. Todavia, Cristo ressuscitou, e isso prova que, de fato, ele é o Filho de Deus. Seu sacrifício pelo pecado foi aceito diante de Deus, garantindo assim a salvação de todos aqueles que nele creem. Ou seja, nós somos salvos porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aceito por Deus. São relatos exclusivos de Lucas nesse capítulo, o aparecimento de Jesus ressuscitado a 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, do 13 ao 35. As últimas palavras de Jesus sobre o poder para testemunhar. Lucas 24, 44 ao 49. E depois vemos aí a bênção e a ascensão de Jesus, tá certo? Então vamos lá, nossos pontos. Ele ressuscitou, o caminho de Emaús, vós sois testemunhas dessas coisas. Eu peço para você que já acompanhe em casa esses pontos, para que a gente possa ganhar tempo aqui na nossa aula, tá bom? Então vamos lá, ponto de número 1, ele ressuscitou, e eu creio fielmente, tá certo? Propósito frustrado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas faz questão de dar nome às mulheres que voltaram ao sepulcro de madrugada para ungir o Senhor. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos seus apóstolos. É válido pontuar que elas, se quisessem, não precisavam voltar àquele local, mas resolveram terminar o que já tinha começado e por isso tiveram uma surpresa da parte de Deus. Ou seja, foram mulheres que acompanharam aí o testemunho de Jesus, tá certo? Continuando, a pedra do túmulo estava removida, por isso as mulheres entraram em busca do mestre, mas não acharam. Por que a pedra foi removida? Para permitir Jesus sair do sepulcro. Não, a pedra foi removida para as mulheres e os outros entrarem e verem que ele não estava mais lá. Ou seja, a remoção da pedra não foi para que Jesus saísse, foi para que as pessoas entrassem e pudessem testemunhar que ele havia ressuscitado. Havia ressuscitado, não havia ninguém no sepulcro. O sábado da morte foi sucedido pelo domingo da vida, ou seja, Jesus morre na sexta-feira, foi crucificado, tá certo? E ao domingo ressuscita o terceiro dia, conforme a sua palavra, tá bom? E agora nós vamos para o ponto de número 2. Tópico de número 2, a mensagem da ressurreição.
quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, que é a profecia, né? Enquanto Maria Madalena caminhava para a cidade, suas companheiras entraram timidamente no túmulo, e eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. O fato de Lucas escrever o termo varões demonstra que os mensageiros celestiais, quando em missão na terra, apresentam-se na forma humana, falando a língua dos homens, ou seja, os varões vêm, né? Varões, aí como nós vemos os mensageiros celestiais, e eles aparecem e falam na linguagem daquele povo, para que aquele povo viesse ter o entendimento de qual mensagem eles estavam trazendo. Continuando. Porque buscai entre os mortos ao que vive? Esta foi a pergunta dos anjos a elas, evidenciando que Jesus é a essência da própria vida, e a morte não pode detê-lo. As mulheres agora estavam preparadas não só para ouvir a grande mensagem da Páscoa, também para serem as primeiras testemunhas das boas novas do Cristo ressurreto. Ou seja, aqui as mulheres ganham destaque, aquelas mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério, e elas foram as primeiras aqui a saber, a presenciar a ressurreição de Jesus, receberam aí a mensagem do anjo dizendo: olha, você está procurando aí um vivo entre os mortos. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre, que é o que nós acreditamos e cremos que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Continuando. Já o tópico de número 3, Pedro no sepulcro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro foi até o túmulo testificar o que as mulheres haviam falado. Os discípulos receberam a notícia como fantasia ou invencionice, ou seja, as pessoas haviam inventado, né, para eles naquele momento. A expressão leros, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, significa o mesmo que tolice, fofoca ou mentira. Parece que todos os 11 apóstolos consideraram essas mulheres loucas, ou seja, a priori eles não acreditaram, é por isso que Pedro vai conferir. Mas o mais interessante é que Jesus já havia prometido que ao terceiro dia iria ressuscitar, e eles já haviam esquecido. Todavia, elas não se deixaram perturbar pela incredulidade dos apóstolos, mas levaram a boa nova aos outros. Disseminaram sem cessar o evangelho da ressurreição de Cristo. Olha o que essas mulheres fez. Elas não se preocuparam se os apóstolos estão acreditando ou não. Elas levaram a mensagem do evangelho e a mensagem do Cristo ressurreto. Segundo Lucas, nesse contexto, Pedro correu até o sepulcro e viu os lençóis, o que o deixou perplexo. Então Pedro, quando viu a evidência, o pessoal fala muito de Tomé não creio, pediu para ver a mão furada, mas Pedro foi algo parecido. Pedro só, quando viu os lençóis, ficou perplexo. Aí foi que Pedro veio cair a ficha, veio acreditar que realmente Jesus havia ressuscitado. Mesmo tendo falhado com o mestre, resolveu crer nas palavras das mulheres e ir ao sepulcro. Ou seja, gerou-se uma questão aí, uma pequena dúvida. Então Pedro vai até o sepulcro para tirar essa dúvida. O caminho de Emaús, passagem maravilhosa, belíssima. Primeiro tópico, não reconheceram Jesus. Os seus olhos, porém, estavam como de que impedidos de o reconhecer. Os 2 homens que estavam indo de Jerusalém para Emaús eram discípulos que se encontravam desanimados com a morte de seu mestre. Eles tinham ouvido os relatos das mulheres de que o túmulo estava vazio e de que Jesus estava vivo, mas não creram, porque sua esperança de que Jesus libertaria Israel fora frustrada, fato que impedia de perceberem que Jesus nunca havia os abandonado e estava bem ao lado deles. Pessoal, só recapitulando, o que é que os discípulos, o povo esperava naquele momento? Estava passando uma crise política, uma crise econômica e uma crise religiosa. Eles estavam esperando alguém que viesse resolver tudo isso,
viesse sentar no trono, viesse reinar, puxasse a espada, fosse para a guerra. Só que Jesus não vem apresentando esse reino. Vem apresentando um reino totalmente diferente, o reino espiritual. Então, quando Jesus morre, a esperança morreu. Mesmo ouvindo que Jesus ressuscitou, os discípulos ainda não acreditaram. Precisaram de uma prova, e Jesus vai provar isso no meio do caminho, no partir do pão. Quando Jesus conversa com eles, o coração deles começa a arder. Então Jesus traz uma evidência para que eles viessem crer que Jesus havia ressuscitado. Mas o que impedia os dois discípulos de reconhecê-lo? Primeiro, porque a ressurreição operara misteriosa mudança na pessoa de Jesus, de modo que as pessoas podiam olhar para ele sem reconhecê-lo imediatamente. Em segundo lugar, os dois discípulos não creram que ele vivia e, por causa do ceticismo, não esperavam vê-lo. Em terceiro lugar, seus olhos estavam impedidos e o seu coração estava tomado de profunda tristeza. Ou seja, a tristeza acabou aí fechando os olhos espirituais e tirando a sensibilidade de seus corações. 2. O diálogo com Jesus. Então lhe disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Jesus, a partir de agora, revela-lhes as Escrituras enquanto caminhava junto a eles, pois os judeus não tinham entendimento de que o Messias deveria morrer e ressuscitar antes de vir em glória consumar as demais profecias. Ou seja, pessoal, o que acontece? Os judeus ainda não acreditam. Alguns judeus não convertidos ainda estão esperando o Messias, ainda estão esperando Jesus. Mas nós cremos que Jesus veio, esteve sobre a terra, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja. Ele conduziu os discípulos à lei, aos salmos e aos profetas, reunindo várias profecias concernentes ao Messias, juntando-as de forma a produzirem um retrato de si mesmo. Ainda que não reconhecesse ali o mestre, o poder de sua mensagem não passou desapercebido, despercebido ou desapercebido, tá bom? A pregação centrada em Cristo e nas Escrituras é impactante, constrange os corações de seus ouvintes, ou seja, a mensagem de Jesus, ela traz esse impacto, ela traz esse constrangimento dentro dos corações daqueles que ouvem a verdade. Então os discípulos sentiram arder em seus corações. Continuando agora o nosso tópico de número 3. Os discípulos reconhecem Jesus. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ao chegar ao destino, como um gesto cortês, os dois discípulos convidaram a Jesus a permanecer com eles para o jantar. O pão era comumente partido durante a oração de ações de graça, antes de uma refeição. Para isso, Cristo partiu e deu a eles. Alguma coisa na ação despertou uma lembrança, ou talvez agora visse as marcas dos seus pregos nas mãos de Jesus pela primeira vez. Ou seja, ali o costume, de antes da refeição, pegar o pão, partir, ali eles percebem algo diferente naquele homem. Ao ser reconhecido, Jesus desapareceu da presença deles, pois sabia que agora estavam convictos de sua ressurreição e que sua presença física não era mais necessária. O reconhecimento de Cristo deu-lhes energia e eloquência renovadas. Tornaram-se testemunhas alegres das boas novas, ou seja, a reação imediata deles foi a de compartilhar a mensagem com seus irmãos. Apressaram-se em chegar ao lugar de reunião dos apóstolos e contaram como deles foi conhecido no partir do pão. Ou seja, agora eles voltam esperançosos, alegremente, e vão contar aos apóstolos que eles teve aquele momento ali com o Senhor Jesus. Então nós devemos alegremente levar a mensagem, levar o evangelho para as vidas, crendo com convicção e plena certeza que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive entre nós. E o ponto de número 3, vós sois testemunha destas coisas. Surpresos e atemorizados. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito.
Enquanto Cleópatra e o seu amigo estavam contando sua história aos 11 discípulos, o próprio Jesus aparece no meio deles e os saudam da seguinte forma: paz seja convosco. Essa era uma saudação judaica normal, mas a ocasião dava-lhe importante significado. O aparecimento repentino do Senhor, ressurreto no meio deles, deve ter sido um susto, a ponto de acharem que estavam vendo um fantasma. Todavia, Jesus transformou um cumprimento usual em bálsamo ao coração perturbado. Ou seja, pessoal, olha só, estão ali reunidos, tristes, desesperançados, Jesus morreu e de repente Jesus aparece ressurreto no meio deles. Então causa um espanto no meio deles. Eles achou que era um espírito ou coisa parecida, mas aí era o Senhor Jesus trazendo consolo aos vossos corações. Continuando. Agora Jesus passa a acalmar e consolar os discípulos. Primeiro perguntou a razão pela qual estavam perturbados e a causa de suas dúvidas, ou seja, eles estavam com Jesus, andaram com Jesus, Jesus ensinou, disse que ia morrer, ia ressuscitar o terceiro dia. Jesus, até o momento da morte de Jesus eles acreditaram, só não na ressurreição. O convite para que o tocassem e a referência à carne e aos ossos demonstra que o corpo ressurreto tinha aspecto físico e materiais. Vede as minhas mãos e os meus pés. É um convite para olharem as marcas de suas feridas e concluírem que, de fato, era ele mesmo quem estava ali, diante deles. Por fim, Jesus dissipou todo o ceticismo ao pedir alimento e comer à mesa com eles. Ou seja, Jesus, olha, pega aqui nas minhas mãos, olha aqui os meus pés, tirem vocês as próprias conclusões, tirem vocês aí as vossas certezas através disso. Então Jesus mostrou a marca de um vencedor. Ou seja, se você quer vencer na vida, sem marca, sem peleja, sem prova, não dá. As lutas, ela vai nos trazer marcas. Jesus mostrou as marcas da vitória. E talvez você possa estar sendo marcado hoje para mostrar a tua vitória lá na frente. No nome de Jesus, tá certo? E agora, tópico de número 2. Esse já veio um pouquinho maior. Poder para testemunhar. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Uma testemunha é alguém que relata com sinceridade tudo o que viu e ouviu. Isso é uma testemunha verdadeira. Uma testemunha falsa ou uma falsa testemunha vai dizer tudo o contrário, né? Jesus diz aos seus discípulos que são testemunha dessas coisas. São testemunhas de todo o seu ministério público, sua paixão e agora, mais importante ainda, de sua ressurreição. Os discípulos deverão tornar-se proclamadores do arrependimento e do perdão de pecados. Ou seja, levando a mensagem de arrependimento e de salvação. O ministério deles deverá ser ativo, que chegou a alcançar todas as nações. No entanto, esse ministério ativo só poderá ser desempenhado pelo poder que vem de cima. E Jesus instrui seus discípulos, prometendo-lhes de que desse poder hão de ser revestidos. Esse poder vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche de poder, que nos revigora, que nos alegra, que nos motiva a pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Lucas é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo, pois fala sobre o Espírito Santo do começo ao fim, mais do que qualquer outro evangelista, formando um vínculo de continuidade tanto no ministério de Jesus quanto na vida da igreja primitiva, porque é a promessa de meu Pai. Porque Deus já prometera o derramamento universal do seu Espírito. Jesus, em nome do Pai, reafirmou a promessa. Que poder é este? E o que possibilitará ao cristão ser testemunha e conquistar o mundo? É o que possibilitará, na verdade, né? Esse poder, esse revestimento de poder é para dar esse vigor, para dar essa injeção de ânimo. Eu sempre falo para as pessoas, olha,
O Espírito Santo, ele é muito importante em nossas vidas, é a terceira pessoa da Trindade. É ele que traz iluminação ao entendimento do Evangelho para nossas vidas. É ele que é o outro consolador, como o próprio Jesus falou, que não nos deixaremos órfãos. Ele tem que fazer parte, ele tem que estar conosco. O Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele deve ser amado, ele deve ser respeitado, assim como Deus Pai, assim como Jesus, seu Filho. Títulos oficiais: apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Sem o revestimento do poder divino não funciona. Você quer ser um evangelista, você quer ser um pastor, você quer ser um ensinador, você quer ser um mestre. Se você não tiver o Espírito Santo, nada funciona, porque a obra ela é espiritual e tudo começa no Espírito. O mundo será evangelizado por homens que são revestidos do Espírito Santo. Sabedoria, amor e zelo. Deu-lhe o mestre mais que instrução, transmitiu-lhe também a autoridade. O Senhor nos transmitiu essa autoridade e nos deu do seu Espírito Santo, tá certo? Cristo difere nesse aspecto dos profetas humanos, pois não somente instrui na verdade aos discípulos, como os capacita a proclamá-los. Esta é uma característica do cristianismo. A palavra escrita acrescenta-se os dons e a autoridade. A palavra e o Espírito cooperam e concordam entre si. A ressurreição de Cristo possibilitou a mensagem de arrependimento e perdão e impôs aos seus seguidores que pregassem o Evangelho ao mundo inteiro. Tomou-se dever fazer da salvação uma realidade. Pessoal, é o seguinte, nós que aceitamos a Cristo, foi nos dado isso, sabe? Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Todo aquele que for batizado será salvo, tanto aquele que não crê já está condenado. Então, é o que nós devemos fazer. Ele nos diz que estaria conosco todos os dias da consumação do século. Os sinais seguiriam aos que creem, é isso que nós acreditamos. Essa responsabilidade foi dada a nós que somos cristãos, que seguimos a Jesus Cristo verdadeiramente. O evangelho tinha de ser pregado a partir de Jerusalém, porque era primeiramente para os judeus. E era natural que os discípulos começassem onde viviam. Nossa Jerusalém é o lar, é a fábrica, é a igreja, o local, nossa própria cidade. Os que testificam com sucesso em Jerusalém terão sucesso até os confins da terra. Os que fracassam em seu lugar de origem provavelmente fracassarão quando chegar aos confins da terra. Ou seja, o que ele está dizendo? Tudo começa em casa. Antigamente nós ouvíamos muito. Eu quero ser missionário na África, quero ser missionário na África, quero ser missionário na África. Não é que seja errado, mas você tem que ser missionário onde você estiver. Na tua casa, no teu bairro, na tua rua, na tua escola, é aonde você estiver. 3. Ele foi levado ao céu. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Subiu o assunto aos céus, né? A ascensão foi um término e um início. O término da vida e ministério terrestre de Jesus e o início de seu ministério celestial através dos seus discípulos. Jesus veio ao mundo através de milagre. Era muito apropriado que também o deixasse de modo milagroso. A vinda do Salvador foi uma continuidade de bênçãos, e seu último ato na terra tinha de ser abençoar os seus seguidores. Semelhante a um pai de família que antes de sair de casa sempre abençoa seus filhos. Assim também é Jesus, ou seja, antes de subir ali, Jesus abençoou seus discípulos. No entanto, de voltar ao céu, abençoou os apóstolos, e esta bênção permanece sobre a igreja até a sua volta, depois da maravilhosa experiência de contemplar o Cristo ressurreto e de receber a bênção na ascensão. Os discípulos poderiam ter pensado: depois de uma experiência tão gloriosa, não será necessário orar muito. Já chegamos a ele. Olha só, pessoal. Nós vemos aqui a bênção do Senhor sobre a vida dos discípulos. Mas aqui nós não podemos parar de lutar, de pelejar, de perseverar até a vinda do Senhor. Ao contrário, porém, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Nenhuma experiência, por mais milagrosa, nos colocará em situação de não precisarmos mais do templo, da adoração, da oração em Bíblia.
Pessoal, nós não podemos trocar a experiência pela adoração, pela oração, pela Bíblia, por estar no templo, não. As experiências vão acontecer, mas tudo isso aqui tem que continuar. O templo tem a sua importância, a adoração, a oração, a leitura da palavra de Deus, a evangelização, a busca, tá certo? A comunhão entre os santos. Isso não pode deixar de existir. Realmente, quanto mais maravilhosa a experiência, tanto mais graça precisaremos para conservarmos humildes. O modo por que Lucas encerra seu evangelho indica que já havia planejado uma sequência. Os discípulos são deixados em Jerusalém à espera. Não estão engajados em seu ministério apostólico de evangelização. Tal ministério não se iniciará com todo o fervor enquanto o Espírito não sobreviesse. Enquanto houver um Cristo vivo, o Evangelho será pregado. E onde se pregar o Evangelho, haverá pessoas salvas. Ou seja, Cristo vive e reina, o Evangelho tem que ser pregado a toda a criatura e as pessoas hão de ser salvas no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nossa aplicação pessoal. Sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo nem boas novas. Claro, se Jesus tivesse morto, não tivesse ressuscitado, não teria mudado nada na história. Tá certo? Então ele ressuscitou, ele vive, ele reina e ele está reinando dentro de nós. Por causa dela temos esperança e garantia do poder de Deus para testemunhar. E nós esperamos a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. E agora, perguntas e respostas, finalizando a nossa aula. Quem são as mulheres que foram de madrugada visitar o sepulcro de Jesus? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. 2. Por que os dois discípulos a caminho de Emaús não reconheceram a Jesus? Eles não criam que Jesus havia ressuscitado, que Jesus ressuscitaria, né? 3. Segundo Lucas, o que é uma testemunha? Alguém que relata com sinceridade o que viu e ouviu. Claro, se contar diferente, aí não é uma testemunha verídica, é uma testemunha falsa, uma falsa testemunha. Tá certo? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde no nome do Senhor Jesus. E até a lição de número 1 do primeiro trimestre do ano de 2024, se assim o Senhor nos permitir. E até mais.